Boa noite a todos e todas presentes em mais uma palestra virtual do Corecon São Paulo. Hoje nós estamos aqui para falar de cidades inteligentes e seus pressupostos econômicos, com o especialista Fábio Ferraz. O evento de hoje tem a coordenação do Fórum Economia em Debate, coordenado pelo conselheiro Haroldo Silva, e também do nosso Vicente de Paulo Oliveira, também nosso conselheiro aqui do Corecon São Paulo. Desejo um excelente evento a todos. Lembro que esse evento está sendo realizado pela plataforma Zoom, ao vivo, mas posteriormente ficará disponível na íntegra na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube. Então, desejo um excelente evento a todos e lembro que todos que tenham perguntas, comentários, contribuições, podem deixar no chat ou ao final da palestra a gente abre um espaço para uma discussão. Tudo bem? Então, um excelente evento a todos. Vicente, por favor. Olha, é um prazer estar aqui nessa live. Primeiro, porque tenho um colega ilustre. Somos da mesma faculdade. Então, eu fico muito honrado com isso, Fábio. Muito honrado. Gostaria de apresentá-lo aí aos nossos telespectadores, vamos chamar assim, né? Que o Fábio Ferraz é economista pela CREA-USP. E, além disso, ele tem mestrado em engenharia urbana pela Universidade Federal de São Carlos. A partir daí, uma carreira brilhante. Doutorado, pós-doutorado pela PUC de Campinas. E, atualmente, o Fábio vem desenvolvendo atividades de ensino, atividades de pesquisa, de planejamento, né? E gestão de projetos de sustentabilidade. E isso em prol de quê? Em prol do desenvolvimento das nossas cidades. Uma atividade que eu considero extraordinária e com um grande conteúdo cívico. O Fábio é um profissional, mas o trabalho dele vai em direção ao desenvolvimento das nossas cidades. E é isso que nós vamos ouvir hoje desse economista, urbanista, planejador, docente, com todas as qualidades, para nos trazer uma excelente palestra. Os nossos telespectadores, vou chamar assim, a falta de outro nome, poderão fazer perguntas após a palestra ou também endereçá-la através do chat. Por favor, sintam-se totalmente à vontade, que hoje eu acho que nós vamos ter uma belíssima aula de um excelente profissional. Professor Fábio, é meu prazer estar aqui como mediador dessa sua palestra. Seja muito bem-vindo e nos brinde, por favor, com os seus conhecimentos. A palavra é sua. Muitíssimo obrigado pelas palavras iniciais. É um prazer imenso participar dessa iniciativa do Corecon São Paulo, ter economistas, suscitar o debate sobre cidades e sobre cidades inteligentes, sobre a nossa atuação, a nossa categoria no processo de desenvolvimento urbano e na gestão de cidades. De antemão, eu agradeço ao conselheiro Vicente Oliveira, ao conselheiro Haroldo da Silva pelo convite que me foi feito, e que também é responsável por esse fórum de debates, e ao presidente Pedro Afonso Gomes, pela oportunidade também. Eu creio que eu posso já compartilhar a tela. Eu preparei uma apresentação que creio que vai ajudar bastante na apresentação das minhas ideias.
Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e espero que nós possamos ter uma ótima discussão ao final dessa apresentação. Bom, a minha palestra está dividida em três partes. Uma primeira de contextualização, onde eu, né, tento chegar às novas economias, aos novos modelos atuais e, por que não dizer, ao novo paradigma econômico e geral. Uma segunda parte, onde eu apresento a conceituação e a situação das cidades inteligentes com alguns exemplos, e uma terceira parte, que eu apresento as cidades inteligentes como indutoras de processos econômicos, né? Da economia urbana regional, da economia do conhecimento e da economia circular, principalmente. Por fim, alguns cenários e considerações e abertura para uma discussão mais aprofundada. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de trazer alguns pontos que eu considero fundamentais para essa discussão, né, do nosso papel como economistas em relação às cidades e, especificamente, em relação às cidades inteligentes. Um segundinho, por favor. Bom, primeiro ponto é que a revista Nature, né, secular revista científica, em fevereiro de 2020, por ocasião da indicação de um economista-chefe como editor, fez um apelo a nós economistas para que nos engajemos mais em pesquisas multidisciplinares, uma vez que, com a cada vez maior matematização da economia, nós fomos ao longo do tempo, principalmente do século XX, nos apartando das demais ciências. O segundo ponto é que organismos internacionais, de cooperação internacional, tais como o Fórum Econômico Mundial, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, estão cada vez mais discutindo e criando diretrizes para o desenvolvimento das cidades. O terceiro ponto, né, eu acho importante colocar, é que as cidades não são em si entes autônomos, né, mas se constituem como resultado da relação entre a sociedade, as comunidades que as habitam, o ambiente construído e os ecossistemas naturais que a circundam, né? Sobre uma outra perspectiva, a cidade é o ponto central do município, que é gerido pela prefeitura municipal, e essa sim é um ente federativo autônomo, juntamente com estados e com o governo federal. E um último ponto, e essa é uma primeira contribuição que eu gostaria de trazer, é que a análise dos pressupostos econômicos das cidades inteligentes estão inseridas em uma matriz analítica multidimensional que pode e deve gerar interconexões entre si para que nós possamos abarcar os problemas urbanos, que são problemas complexos. Hoje, especificamente, nós vamos nos focar na dimensão econômico-produtiva e também avançar um pouco no que eu chamo de dimensão administrativo-financeira, na dimensão político-institucional e na científico-tecnológica também. Bom, feito essa introdução, né, para contextualizar o momento presente, é importantíssimo considerar que o processo de desenvolvimento científico e econômico e o processo de urbanização, né, eles mantêm entre si uma relação, podemos dizer, dialética, e que, com o advento da modernidade no século XVI, acabam por criar uma dinâmica que resulta em um crescimento populacional de base exponencial. Nós vemos aqui um gráfico da população mundial, e o crescimento se dá no século XVI, né, posteriormente a uma crise, né, da peste negra, né?
e aí só ladeira acima, né? Bem, no meio desse processo, né, surgem o que a gente chama de revoluções industriais, né? Final do século XVIII, a primeira revolução industrial, principalmente na Inglaterra, com a inserção de uma força motriz à base de vapor, de motor a vapor. Uma segunda revolução industrial que se dá no final do século XIX, aí, né, com uma reorganização da divisão do trabalho, da eletrificação, da produção em massa, do motor a combustão, da inserção da indústria química, e que, né, dá novas dinâmicas aos processos econômicos e de desenvolvimento de uma maneira geral. Uma terceira revolução que se dá no século XX, né, depois da metade do século XX, década de 60 e 70, em que existe a inserção das automações eletrônicas, do desenvolvimento do primeiro comando lógico programável e da inserção de tecnologia de informação e de eletrônica nos processos produtivos, seguidas, né, muito rapidamente de uma que a gente chama de quarta revolução industrial, que produz o que nós chamamos atualmente de indústria 4.0, com uma generalização do uso de sistemas cibernéticos, da internet, de impressoras 3D, tecnologias de Big Data, blockchain, internet das coisas, etc. E muito importante dizer é que governos e empresas, de uma maneira geral, cada vez mais investindo nesse tipo de tecnologias e de industrialização. Obviamente que esse processo de desenvolvimento econômico e produtivo, ele trouxe consigo um progresso material que foi, né, ao longo do tempo, elevando a qualidade de vida de grande parte da população, mas também, como, digamos, externalidade, acabou por, né, gerar degradação ambiental e, especificamente, a morte de muitos ecossistemas, de ecossistemas inteiros, e o aumento da temperatura, né, considerando bases antes da primeira industrialização, até 2050, num aumento de 2 graus Celsius, né, e também, concomitantemente, um mapa de desigualdades socioespaciais. Para frisar e deixar claro como é que esse processo de urbanização foi avançando exponencialmente ao longo do século XX. Bem no começo do século XX, nós tínhamos 3 ou 4 cidades no globo todo com mais de 1 milhão de habitantes. E esse é o nosso mapa atual, com dezenas de megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, também, né, dezenas de cidades de 5 a 10 milhões, centenas de cidades de 1 a 5 milhões de habitantes, e ainda urbanizando, né? Principalmente no Oriente, na Ásia e na África, boa parte dos países com níveis de urbanização ainda próximos de 50%. A Índia, né, para vocês terem noção do processo, ainda está com 29% de população urbana, né? E logo mais está ultrapassando a China em número populacional, né? Bom, no Brasil, nós temos também, né, o Brasil se urbanizou praticamente no século XX e um pouco, né, diferentemente do que aconteceu na maioria dos países fora da América Latina, acabou por criar uma diversidade de tamanhos de cidades. Hoje, existe uma boa diversidade de cidades grandes, nós temos só 2 cidades com mais de 10, ou próximas de 10 milhões de habitantes, né, com mais de 5 milhões, algumas poucas de 1 a 5 milhões de habitantes, e uma grande quantidade até 100 mil habitantes, né, boa parte dela com até 20 mil habitantes. Eu trago isso porque é importante nós pensarmos cidades inteligentes para esses vários tipos de cidades, né? Como é que as ideias e os projetos de cidades inteligentes podem atingir cidades pequenas, de 2
a 10 mil habitantes, e grandes cidades com 2 milhões de habitantes, por exemplo. Bom, como é que eu poderia colocar ou explicar uma fotografia do momento presente, né? Nós estamos no que nós chamamos de modernizar, vivenciando o que nós chamamos de modernidade avançada ou modernidade radical, e para muitos, né, uma pós-modernidade, né? A sociedade contemporânea que vivencia essa modernidade avançada é uma sociedade muito mais racional, ainda que existam bolhas, né, salvaguardadas e que, né, como que andam para trás. É uma sociedade muito individualista, né, muito além da comunidade e do seu grupo. É uma sociedade hipertexto e multipertencente. Eu digo hipertexto porque parece que, né, nós, enquanto indivíduos, nos relacionamos em diversos círculos, né? E tal como os links, né, em alguns artigos que nós lemos, nos levam para outras, né, outras realidades, com outras situações e outras relações sociais, né? É uma sociedade que vive num mundo que é incerto, que é volátil, que é complexo e, né, em muitas situações, que é ambíguo. E também uma sociedade que a gente chama de sociedade 5.0, né? Cada vez mais acostumada ao uso das tecnologias de informação e comunicação. Diferentemente, né, nesse mesmo processo, as cidades vão se transformando e já não se parecem mais com cidades de 20 ou 30 anos atrás, né? Os sistemas sistemas urbanos de mobilidade, seja de pessoas, de bens ou de informações, estão completamente diferentes de 20 anos atrás. O urbanismo e o crescimento das cidades foge das áreas centrais e se espalham pelas áreas periféricas, né? Existem as cidades começam a colocar em prática planos de marketing com grandes projetos, né, grandes espetáculos, e cada vez mais acompanhando o desenvolvimento tecnológico e, né, criando novos instrumentos de gestão dos seus sistemas urbanos. O capitalismo, de uma forma geral, né, ele vai também no processo de amadurecimento, passando do que nós estamos acostumados a pensar como capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, chegando nesse momento de um capitalismo cognitivo, da economia do conhecimento, onde a gestão do conhecimento e a engenharia do conhecimento é que tem maior capacidade de criação de valor, seja de valor privado quanto valor público. Ao mesmo tempo, a realidade das cidades brasileiras, para nos fecharmos nas nossas discussões, é uma realidade de déficits estruturais de habitação, de saneamento, de mobilidade, de segurança, educação, cultura, de equipamentos públicos, déficit de áreas verdes, de espaços públicos e déficit de negócios e de empregos. Não bastassem esses déficits estruturais, nós temos crises emergenciais, sejam crises ambientais, né, de mudanças climáticas, de poluição dos oceanos, desastres naturais, crises de saúde, né, de síndromes, epidemias e pandemias, como essa da Covid, que nos acometeu e modificou completamente a nossa maneira de ver o mundo. Crises econômicas, que nós estamos um pouco mais acostumados, e crises sociais também, né? Além de crises de guerra, humanitárias, etc. São diversas crises que não estão programadas, né? Ao longo vamos dizer, de 40 para 50 anos atrás, as muitas teorias de desenvolvimento econômico começaram a ser questionadas porque não resolviam os questionamentos de como levar desenvolvimento social, né, e desenvolvimento de base humana para a grande maioria da população. E
nesse processo foram sendo criadas novas concepções de desenvolvimento que trouxeram para o debate a escala humana e a espacialização, né? Fatores socioculturais e político-institucionais passaram a centrar o debate sobre desenvolvimento e sobre desenvolvimento econômico também, as questões de territorialidade, de endogenia, teoria sobre desenvolvimento local, sobre cultura, sobre capital social, etc., acabaram enriquecendo muito o debate e fomos chegar num índice de desenvolvimento humano muito liderado pela Organização das Nações Unidas, um índice que como é que eu vou dizer, leva em consideração não só questões econômicas, mas educacionais e de saúde também. Paralelamente, as tragédias ambientais também incitaram a discussão sobre a necessidade de colocar na pauta do dia os valores e os ecossistemas, os valores ambientais e os ecossistemas, os biomas, né, nessa discussão sobre desenvolvimento, e nós chegamos, né, com a Rio 92, principalmente, como ápice, ao conceito de desenvolvimento sustentável e conceitos correlatos de sustentabilidade urbana, depois, né, da Agenda 21, objetivos de desenvolvimento do milênio e, ultimamente, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, na Agenda de 2030, e logo mais se transforma na Agenda 2050. Né? E aí, né, tudo isso nos traz o questionamento sobre como é que nós pensamos as novas economias, os novos modelos e, possivelmente, um novo paradigma. Nesse movimento, nós nos encontramos rodeados por um sem número que eu chamo de substantivos adjetivados, né? Para cidades e para a economia, né? As cidades são chamadas ou são criadas, né, como projetos, como conceitos, cidades inteligentes, cidades digitais, cidades conectadas do futuro. Do outro lado, cidades inteligentes, resilientes, sustentáveis, justas. E a economia, muito mais do que as cidades, né, ganham novos adjetivos. Eu posso, né, até dividir em duas partes, né? Práticas, né, adjetivos que evidenciam práticas econômicas, daí a economia social e solidária, a economia criativa, circular, compartilhada, colaborativa, bioeconomia e etc. E em relação a diferentes valores e novas áreas de estudos, também economia ambiental, ecológica, economia verde, de baixo carbono, comportamental e economia do conhecimento, para parar por aqui. E aí, né, fica a pergunta, né, se nós estamos vivenciando ou se estamos sob a égide de um novo paradigma que não é mais keynesiano, que não é mais liberal, e que possivelmente seja um híbrido, né, desses e de alguns outros, porque ele é muito diverso, né, e que traz todos esses valores de sustentabilidade, de criatividade, de necessidade de impacto social nas ações econômicas, de inovação e tecnologia, de escalabilidade, de inovações, de processos de governança multinível, de intersetorialidade e etc. Bom, para ir agora para a segunda parte, feita essa primeira introdução, até um pouco e bastante alongada, falar de Smart City ou de cidade inteligente, né, nos pede a necessidade de discutir um pouco os muitos conceitos que foram se desenvolvendo ao longo de 20 ou 25 anos. Né? Nós temos aí 3 ondas de conceituações. Um primeiro em que centra nas tecnologias de informação e comunicação como instrumentos de gestão urbana
para que a cidade, né, se torne mais eficiente e melhore a qualidade de vida dos cidadãos. Vale aí um parêntese de que o adjetivo smart, ele remete às tecnologias tal como smartphone, smart living, smart growth. E quando nós traduzimos a Smart City para cidade inteligente, essa ideia acaba por se perder e se modificar um pouco, porque inteligente não é diretamente traduzido de smart, né? Mas essa é uma discussão mais etimológica. Uma segunda onda conceitual já insere a ideia de sustentabilidade, né? Tal como esse conceito do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que diz que uma cidade inteligente e sustentável é uma cidade inovadora que utiliza as TICs, as tecnologias de informação e comunicação e outros meios para melhorar a eficiência das operações e serviços urbanos, a competitividade da cidade e a qualidade de vida, enquanto garante o atendimento das necessidades das gerações atuais e futuras com relação aos aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, aqui nós temos a inserção da ideia de desenvolvimento sustentável. Para exemplificar um pouco como é que esse conceito ainda está, vou dizer, muito centrado na ideia de tecnologias de informação e comunicação e na questão econômica, nós temos aqui uma cidade inteligente. Isso aqui também é uma proposta que o BID apresenta na mesma publicação. A cidade inteligente precisa de uma estrutura, de um sistema cibernético e tecnológico que é composto de um sistema de cabeamentos, de sensores, de centrais de controle de dados e de interfaces de comunicação. E que necessita de um montante de investimento bastante elevado, né? Aqui, a mesma publicação faz aqui um exercício de simulação para uma cidade média de 250 a 500 mil habitantes, e chega a valores de 20 a 30 milhões de dólares para a instalação de um sistema de cidade inteligente, o que seria impraticável para quase a totalidade das cidades brasileiras. E aí nós temos uma terceira onda conceitual que procura tratar cidades inteligentes de um modo mais plural e inserindo outros fatores para além das tecnologias de informação e comunicação. Dois exemplos são esse apresentado agora, que é o Cities in Motion Index, desenvolvido pela Escola de Negócios da Universidade de Navarra, na Espanha, e que coloca 9 dimensões, né? A economia pujante, né? A dinâmica econômica como um deles, a governança, a coesão social, o capital humano, projeção internacional, as tecnologias de informação e comunicação, a capacidade de planejamento, sistemas de mobilidade e transporte e meio ambiente. E um outro bastante interessante, aqui, né, já trazendo o segundo nível de pressupostos econômicos que baseiam a ideia de cidade inteligente, é o ranking das cidades europeias, cidades inteligentes europeias, né, que divide também, que o ranking é estruturado em 6 características, essas características SMART, né, de povo inteligente, de governança inteligente, mobilidade inteligente, meio ambiente inteligente, estilo de vida inteligente, ou modo de viver inteligente, e a economia inteligente, que pode ser traduzida por capacidade de competitividade. Dessas 6 características, 31 fatores e deles derivados 74 indicadores. Então, segundo esse ranking, uma cidade inteligente tem uma dimensão de economia inteligente e que, por sua vez, pode ser definida pelo espírito inovador dos seus empreendedores, do seu povo, pela capacidade de empreendedorismo, pela imagem econômica e pela quantidade de patentes e marcas
registradas pela produtividade, pela flexibilidade e organização do mercado de trabalho, pela integração internacional das cidades e pela capacidade de transformação. Bom, junto com esses conceitos, né, como contraponto, para não dizer que eu não falei das flores, né, existem algumas críticas vindas de diversas instâncias, né, sejam do meio acadêmico, de populações que são alijadas dos benefícios das cidades inteligentes, e que são muitas. Eu trouxe apenas uma aqui bastante pertinente, e que foi traduzida em livro muito recente, 2019, pelo Evgeny Morozov, imagino que seja assim que se pronuncie, e Francesca Bria. O Morozov é um pesquisador bielorrusso, estudioso e crítico do modelo do Vale do Silício, e a Francesca Bria é ex-diretora de Tecnologia e Inovação Digital da Prefeitura de Barcelona, e atualmente na Prefeitura de Barcelona, na primeira gestão da Ada Colau, né, muito recente. A Ada Colau ainda é prefeita no segundo mandato, e a Bria é atual presidente do Fundo Nacional Italiano de Inovação. Então, ambos sustentam que o discurso e as práticas das cidades inteligentes, elas agem como um instrumento de apropriação de dados, de controle, de modulação de comportamentos, bem como da realização de lucros e precarização do trabalho por grandes corporações, deixando em segundo plano os interesses públicos. Bom, nós não temos tempo nem intenção de aprofundar essa discussão aqui, mas ela volto a dizer, ela é bastante pertinente, importante que nós levemos à frente para discutir e analisar os nossos exemplos. E eu aproveito para apresentar alguns desses exemplos. O primeiro dele, o caso de Barcelona, que eu acabei de citar. Barcelona é, desde muito tempo, um modelo de desenvolvimento urbano, vindo já dos anos 80, logo quando da abertura, né, final e término do franquismo, quando algumas gestões de esquerda tomaram a prefeitura, né, ou, na verdade foram eleitas, e que passaram a desenvolver um modelo de planejamento urbano que se tornou bastante famoso e criou a escola. E foi relativamente antes aliás, bem antes da realização das Olimpíadas, e que ao longo desde então, Barcelona continua sendo um modelo, mas se modificando ao longo dessas últimas décadas, ou seja, quase que 40 anos, né? E dois projetos são bastante interessantes de serem analisados. Primeiro, chamado de Projeto 22@BCN, e o projeto Barcelona Digital. Tá? O projeto 22@ é um projeto de desenvolvimento urbano bastante pioneiro e inovador, que transformou uma antiga área industrial em um distrito com espaços muito modernos, né, muito atuais, focados em iniciativas ligadas à sociedade do conhecimento, às tecnologias e inovação, e que como eu falei, se transformou de novo, né, em um modelo de transformação urbana que tem sido replicado aos montes em todo o mundo. Um segundo projeto, o projeto Barcelona Digital City, que agrega, um projeto que também liderado pelo Ayuntamiento de Barcelona, a Prefeitura de Barcelona, e que agrega hoje, talvez tenha aumentado, 122 projetos em diversas áreas, e todos eles com
planejamento participativo, né, de uma forma integrada e que usa a tecnologia de modo transversal para administrar mais eficiente os serviços e os recursos públicos. Alguns exemplos dessa Barcelona Cidade Digital são a coleta seletiva de resíduos com sensores que medem os níveis dos coletores, um sistema de iluminação inteligente, um programa de gestão energética inteligente, programa de mobilidade inteligente, internet pública gratuita praticamente em toda a cidade, um sistema de segurança e monitoramento por câmeras e práticas de governo aberto com muitos aplicativos e plataformas de dados abertos, fazendo com que todas as informações sejam disponibilizadas à população em tempo real. Essa é uma modificação que foi feita coisa de alguns anos atrás e que tinham, naquele momento, a Francesca Bria, que eu acabei de citar com seu livro, como líder da diretoria de inovação e tecnologia. Bom, aqui um parêntese, esse é o centro de supercomputadores que sustenta essa Barcelona Cidade Digital e cabe dizer também, né, não é uma crítica, mas é um ponto bastante importante, que os grandes projetos de cidades inteligentes exigem uma capacidade de armazenamento e gestão de dados muito grande e exigem grandes computadores que, por sua vez, consomem uma quantidade de energia muito alta, né? Então, fica aí, né, ficamos em aberto como é que esses projetos de cidades inteligentes podem melhorar a sua capacidade de uso energético e que, por enquanto, não tem nenhum tipo de resolução. Bom, ainda sobre Barcelona, o projeto de cidade inteligente já tem algo como 15 anos, né? A discussão sobre cidades inteligentes já vem desde antes de 2010 e ela se tornou um centro e uma referência já em 2014, quando recebeu o título de Cidade de Inovação Europeia, também um título do desafio de inovação do prefeito Bloomberg, à época prefeito de Nova York, e alguns outros prêmios, né, ao longo do processo. E também um ponto bastante importante e que, né, acabou gerando em algumas das críticas é que, mas também, por outro lado, acabou viabilizando a participação de grandes empresas no investimento, no financiamento desses grandes projetos de cidades inteligentes, né? Como a Cisco, foi o caso de Barcelona, o caso da Cisco, com 28 milhões de euros de investimento, e a Schneider Electric, com 16 milhões para o campus de Barcelona. Aqui também a participação bastante efetiva da Universidade Politécnica da Catalunha e do campus do projeto 22 Arroba. O segundo projeto que eu gostaria de trazer, vou tentar ser um pouco mais rápido, é o de Amsterdã, também que apresenta dois projetos. Um chamado de Amsterdã Smart City, que é uma plataforma de inovação aberta, uma parceria público-privada, primeiramente liderada pelo setor privado e depois, num segundo momento, com a adesão da Prefeitura Municipal, e que hoje é aberta em comunhão com 647 organizações de base local e regional e mais de 10 mil membros individuais, né? Essa plataforma, ela congrega projetos e soluções conjuntas para muitas questões, seja de circularidade, né, de mobilidade, de energia, de cidadania, de pesquisa acadêmica. Muitíssimo interessante. Um segundo projeto, que também está ligado, é o Plano de Ação para a Economia Compartilhada, né, que procura beneficiar os cidadãos ao mesmo tempo que cria
oportunidades de negócio. E aqui eu trago 3 exemplos muito interessantes, que são de alguns aplicativos, né? O PeerBuy, um aplicativo que conecta pessoas que precisam emprestar ou alugar determinado item, né? Um segundo aplicativo chamado MotoShare, que também conecta proprietários de motocicletas e aqueles que precisam alugar motocicleta por pouco tempo, né? E o terceiro aplicativo, que é chamado Lina, definido como uma biblioteca da moda, onde clientes podem alugar itens de moda de alta qualidade, e aí, né, seja pontualmente, seja através de um serviço de assinatura. Passando para outra cidade, Nova York também agrega, e aí agora, né, de uma maneira um pouco mais ampla em relação ao planejamento urbano, faz essa junção do chamado New York City, ou planejamento, New York City Planning, Urban Planning, e o Building a Smart and Equitable City, ou construindo uma cidade inteligente e mais equitativa, né? E aqui eu vou apresentar alguns exemplos que são muito, como é que eu vou dizer, muito representativos e que também tem gerado, né, tem sido multiplicado por muitas outras cidades, né, a ideia. Um primeiro projeto é de medidores de água sem fio e inteligente, que permite a leitura automática de hidrômetros e também a detecção de vazamento nas propriedades, né? E que, ao longo de 2009, conseguiu economizar dezenas de milhões de dólares aos residentes, porque conseguiu detectar os vazamentos e o conserto, né, em um tempo célere. Um outro, né, de mobilidade inteligente, que dá prioridade nos sinais de tráfego para os ônibus, né, para o transporte coletivo, né, modificando em tempo real toda a articulação entre os muitos semáforos ao longo, né, de toda a rede de transporte. Um terceiro, que é o monitoramento também em tempo real da qualidade de água da cidade de Nova York, né, que também, né, que possui, segundo eles, uma das melhores águas do país, e tem a qualidade de água monitorada em tempo real em muitos pontos, e que, né, eles têm como uma dos motes a capacidade de se precaver de possíveis ataques terroristas, que lá é bastante presente, né, iminente, digamos assim. Um outro projeto é de segurança pública inteligente, que, através de sensores, eles conseguem fazer uma triangulação e detectar os disparos em tempo real e fazer com que a polícia, o aparato policial, consiga chegar a esses pontos de disparo, né, também em tempo célere. E um último, que é de governo inteligente e comunidades, né, que são os pedidos de serviços 24 horas por dia e 7 dias por semana. O serviço 311, que é um serviço voltado para o usuário, né, o cidadão comum, e que pode relatar problemas públicos, né, que, né, acometem qualquer área da cidade. Bom, eu trago também, en passant, algumas iniciativas de cidades brasileiras, né, de políticas públicas, que são bastante interessantes. Uma primeira delas é a plataforma GeoSampa, da Prefeitura de São Paulo, que disponibiliza uma base de dados e mapas, né, para consulta da população e de empreendedores em geral, e que está em constante desenvolvimento. Um plano estratégico da cidade de Campinas, do município de Campinas, para a cidade inteligente,
e que, né, tem também muito bem desenvolvido. E um último, que é o plano, Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, muito recente e que foi desenvolvido pela Agência de Cooperação Alemã, o GIS, como é que eu vou dizer, em articulação com várias outras organizações, e que acaba fazendo uma articulação com a nova política brasileira de desenvolvimento urbano, que está em andamento, e também está sendo desenvolvida pela Agência Alemã de Cooperação. E aí eu parto agora para a última parte, que é o entendimento que eu tenho de que um projeto de cidade inteligente ele deve cumprir um papel de indutor no desenvolvimento econômico da cidade e do município, por uma perspectiva da economia urbana e regional, uma perspectiva da economia do conhecimento e uma perspectiva da economia circular. Em relação à economia urbana, mister dizer que o projeto de cidade inteligente ele deve também cumprir o papel de projeto de desenvolvimento local e territorial, né? E que tenha como uma de suas diretrizes o fortalecimento das cadeias e dos arranjos produtivos locais. Quanto à economia do conhecimento, é importante dizer que todas as atividades, sejam primárias, secundárias e terciárias, têm, né, dada essa nova conjuntura mundial, elas têm de se inserir nesse novo contexto e no uso de tecnologias de informação e comunicação para que se possa, para que aprimorem as suas atividades e que se possa criar também outros negócios e, ao fim e ao cabo, gerar mais valor público, né, para ser compartilhado para a sociedade como um todo. A economia do conhecimento, né, tem como premissa a necessidade de intersetorialidade e articulação entre os muitos atores da sociedade e da economia. Ela prevê e necessita de um arranjo econômico institucional que incentive a criação, o uso e a disseminação do conhecimento existente no território. Ela deve, como finalidade, gerar vários tipos de inovação, e não só a inovação de produtos, de processos, de serviços, mas inovação tecnológica, política e social. Tá? Ela é muito próxima da ideia já bastante veiculada da tripla S de inovação, onde existe uma articulação entre institutos de pesquisa, universidade, empresas e Estado, para que se gerem melhores produtos e processos para a sociedade de uma maneira geral. E é importante dizer que a economia do conhecimento, né, muito mais do que o exemplo do Vale do Silício nos Estados Unidos, que acabou por gerar muitas das empresas que hoje, né, são das maiores empresas mundiais, em termos de capital, né, mas ela está se alastrando por todo o mundo, por todos os países, né, e não só países de primeiro, né, de capitalismo avançado, mas também países em desenvolvimento e, inclusive, se tornando projeto de desenvolvimento, né? E aqui nós temos também alguns exemplos de alguns clusters, parques tecnológicos e que vem também liderando processos de cidades e projetos de cidades inteligentes, tais como a Tecnopuc em Porto Alegre, o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, ainda em período de estruturação, em Campinas, próximo da Unicamp e da PUC Campinas, Recife, Porto Digital, Belo Horizonte, São José dos Campos, Florianópolis e muito mais, né? Não só essa cidade, né? Mas cidades médias e até cidades pequenas, como é o caso
de São Sebastião do Paraíso, por exemplo, né, que fica em no sul de Minas Gerais. Bom, para falar da economia circular, também acelerando um pouco, é importante que nós tenhamos a ideia de que nós ainda vivenciamos uma lógica de economia linear, né, que trabalha com a ideia de, ou com o caminho de extração, produção, consumo e descarte de materiais, né, num processo muito linear, né, e que trabalha com a ideia de que os recursos são infinitos e a Terra tem capacidade de absorção infinita, né? Então, ainda algumas fotos só para evidenciar esse processo linear de extração, de produção, de consumo, de descarte, né? E que se dá, né, em toda e qualquer localidade da Terra, né, chegando até até o impacto nos ecossistemas e nos biomas que acabam, né, por ser os nossos mananciais de vida, né, que sustentam a vida na Terra. Bom, também a título de ilustração, para pensar em a cidade inteligente, é necessário que essa cidade, que a inteligência se faça também no acompanhamento de fluxos de materiais e que se possa otimizá-los, né, no nível urbano e regional, trabalhando com a premissa de que a economia é a administração de recursos escassos, né? Bom, aqui alguns gráficos, né, de geração de resíduos aqui da União Europeia, do Brasil em relação aos resíduos sólidos urbanos e da cidade de São Carlos, na qual atualmente eu estou sediado, sobre os resíduos sólidos da construção civil e a necessidade, né, de fazer com que esses resíduos possam ser reutilizados, ser recolocados nas cadeias produtivas e de forma a diminuir o impacto no meio ambiente. Só a título de apresentar um conceito de economia circular, aqui o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial entende que a economia circular funciona estendendo a vida útil dos produtos por meio de melhor design e de servitização mais aprimorados, de recolocação dos resíduos do final da cadeia de suprimentos para o início, né? Usando-os de maneira mais eficiente e usando-os de forma contínua. Outras duas ideias é de que a economia circular se baseia no compartilhamento de produtos, no aluguel, na reutilização, no reparo, reforma e reciclagem, em um circuito quase fechado, onde produtos e materiais que os contêm são valorizados ao máximo das suas possibilidades. E uma economia circular pode oferecer oportunidades como a redução de pressões sobre o meio ambiente, uma maior segurança no abastecimento de matérias-primas, no aumento da competitividade, na inovação, crescimento e novos tipos de empregos. Aqui eu apresento o diagrama borboleta, que é um instrumento, né, ou um subsídio muito utilizado nas discussões sobre economia circular e que foi desenvolvido pela Ellen MacArthur Foundation, que é um think tank, talvez o maior de todos em nível mundial e que trabalha para veicular as ideias de circularidade e que tem atuação no Brasil também. E que, né, também foi baseado num livro famoso chamado De Berço a Berço, né? Também está sendo, né, bastante veiculado no Brasil. E que trabalha com o desenvolvimento de ciclos, né, ciclos técnicos à direita e de ciclos biológicos, em que os materiais possam circular na economia de forma a reduzir o impacto, a pressão sobre os recursos naturais, principalmente de base
mineral e de combustíveis fósseis e diminuir ao extremo o impacto de geração de resíduos e descarte nos ecossistemas. Benefícios econômicos da economia circular. E esses benefícios já são, né, já vêm sendo evidenciados através de pesquisas, né, de que essas práticas econômicas ditas circulares produzem crescimento econômico e aumento do nível de número de empregos, porque criam novas atividades, reduz os custos dos materiais, porque faz com que os materiais possam ser minerados dentro dos centros urbanos, uma maior segurança de fornecimento de matérias-primas, aumento de competitividade, inovação, etc. Benefícios ambientais e sistêmicos variados, oportunidades para empresas e para indivíduos, seja oportunidades de melhores e maiores lucros, a redução de volatilidade e uma maior segurança sobre oferta de recursos naturais, criação de novas demandas por serviços, como é o caso da Uber, do iFood, que ainda que produzam uma certa precarização do trabalho, também criam uma maior quantidade de negócios, maiores oportunidades de negócios para outros empreendedores. E uma maior interação e lealdade entre os consumidores. Em relação a indivíduos, maior renda disponível, maior utilidade de produtos, de forma que eles sejam utilizados por mais tempo, e também uma redução da obsolescência dos produtos, como eu vou mostrar agora em alguns exemplos de forma muito breve. A Ecovative é uma empresa sediada em Nova York e que tem, né, como premissa do seu negócio, ou como modelo de negócio, a fabricação, a produção de embalagens que são totalmente compostáveis, né? São desenvolvidas tendo como matéria-prima raízes de cogumelos, ou também chamados de micélios. E essas embalagens, né, ou essa matéria desenvolvida, ela tem diversos usos, né? Seja como substituto de embalagens de EPS, de poliestireno, que servem como embalagens protetoras, para espumas, né? Utilização como espuma, seja, né, diversos usos, para alimentação, para higiene, né, e beleza, né, de uma maneira geral, e que são totalmente compostáveis, né? Depois do uso podem ser jogadas na terra e acabam se tornando composto. Outro exemplo, chamado de Gerhard Street, que sediado em Amsterdã, na Holanda, que criaram um serviço de aluguel de fones de ouvido de alta qualidade, né? Esses fones de ouvido, eles não utilizam cola, então eles podem ser, caso haja algum tipo de, você pode assinar ou mesmo comprar, né? Se comprar, você pode, caso haja algum tipo de problema, né, alguma falha, você pode desmontar e reparar as peças, ou pode também, né, no serviço de assinatura, pedir um substituto, né, de forma que você não tenha, como a gente tem atualmente, tem a necessidade de comprar a cada 2 ou 3 meses um fone novo. Um outro exemplo muito interessante é a Fairphone, uma empresa de celulares, né, uma marca de celulares que, fundada em 2013, relativamente nova, também sediada em Amsterdã, que criou celulares modulares, né, de forma que você possa, na medida da necessidade, ir reparando as peças e passando por novas adaptações, e não tem a necessidade de trocar celular também a cada 2
ou 3 anos. Outra coisa bastante interessante é que a Fairphone só utiliza metais, né, e outras matérias-primas que não sejam oriundos de áreas de conflito, né, sejam metais como ouro, como estanho ou tungstênio, que tenham, né, que venham de áreas de conflito, ou ainda que sejam oriundas de cadeias de suprimentos que tenham precarização de trabalho. Outro exemplo é a Arendt, também de Amsterdã, que criou um serviço de aluguel de imóveis de escritório. Então, não há necessidade, né, na medida em que se criam, né, novos escritórios, ou ainda que haja modificação de compra de novos móveis. A maioria, né, praticamente a totalidade dos móveis são também modulares, de forma que possa haver uma recombinação, né, desses móveis e ainda, né, trocas ou ainda o desenvolvimento de novos produtos com as mesmas peças. E a Caterpillar talvez seja o exemplo mais importante que eu gosto de trazer, porque né, a Caterpillar é uma fornecedora de grandes maquinários e de tempos para cá resolveu criar uma linha de produtos ou máquinas de segunda mão, né? Ou seja, a partir do momento que, né, que um determinado proprietário de uma máquina de construção civil queira comprar uma nova máquina, a Caterpillar recompra a máquina antiga, faz todo um processo de recondicionamento e coloca essa máquina novamente no mercado com preço, né, com nível de preço diferenciado, mas com qualidade muito próxima ao produto novo. A Renault também tem uma linha de atuação muito próxima da Caterpillar. Uma coisa interessante é que, apesar dela já estar, né, ter desenvolvido esse processo, essa linha de remanufaturamento nos Estados Unidos e na Europa, ela ainda encontra muita resistência e legislação em diversos países, como é o caso do Brasil. Bom, eu chego ao final para colocar algumas questões, né, e problematizar as cidades inteligentes em relação aos seus pressupostos econômicos e avançar na discussão, como eu costumo dizer, né, para além do uso de tecnologias de informação e comunicação. Cidades inteligentes são cidades em que o ambiente construído é mais inteligente e que a economia é mais inteligente, as suas comunidades são mais inteligentes e o uso dos recursos dessas cidades são mais otimizados, são mais inteligentes. Daí que essa articulação entre déficits estruturais e potencialidades possa ser feito de forma inteligente. Obviamente, sem prescindir do uso de tecnologias de informação e comunicação, que são essenciais para que nós possamos avançar no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social. Eu termino aqui a minha apresentação, né? E aí, né, só deixo como é que eu vou dizer, uma problematização dos cenários que nós nos encontramos, né? Como é que nós, enquanto seres que habitamos as cidades que têm capacidades políticas, que têm capacidades administrativas e financeiras, cada quais diferentes entre si, cidades muito ricas, cidades muito pobres, né? E que tem também o seu projeto de cidade, né? Que entende-se o que é desejável para o futuro, o que é exequível no médio e no curto prazo e o que é provável caso nenhum tipo de ação seja desenvolvida. Bom, obrigado pela
oportunidade de exposição e estou aberto a perguntas. Muito obrigado, Fábio. Bela exposição, agradeço bastante pela sua exposição. Passo a palavra, então, para o conselheiro Vicente, que é o nosso moderador da noite. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, pessoal, por gentileza. O presidente Pedro ele teve que sair para resolver um problema de saúde na família dele. Tá? Ele pediu para deixar avisado aqui para vocês, tudo bem? Então, conselheiro Vicente. Pois não. Olha, eu estou muito satisfeito com essa viagem que eu fiz aqui, com essa palestra do professor Fábio. Uma viagem extraordinária. Me levou a mundos que eu não conhecia. Não conhecia mesmo. E, inclusive, nesse final, dando alguns exemplos de empresas que estão trabalhando nessa ideia toda de fazer com que as cidades se tornem inteligentes, foi brilhante. Olha, parabéns, professor. Parabéns. Eu estou muito satisfeito. E agradeço também nessa oportunidade ao Haroldo, que foi o inventor deste convite ao professor Fábio. Agora, nós temos que verificar quais são as questões que estão aí. Quem é que gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Eu gostaria, presidente. Pois não. Eu também depois tenho algumas coisas para colocar. Mas você Maravilha. tem excelência. Maravilha. Eu agradeço demais, professor Fábio, foi espetacular mesmo. Eu vejo, né, que cada vez a minha ignorância só aumenta, né? Esse tema a gente ouve e tal, e cada vez aprende muito mais. Então, eu agradeço de verdade aí os ensinamentos que nos foram dados. O meu comentário, assim, antes de fazer a pergunta, me parece, sim, né, que a gente voltou lá, professor Fábio, naquele velho dilema colocado lá pelo professor Thomas Kuhn, naquele seu brilhante livro que é a Estrutura das Revoluções Científicas. Nós estamos mesmo diante de um novo paradigma, né? As ciências econômicas vão ter que se reinventar para tratar com esse tema das cidades inteligentes e a economia criativa. Aliás, aí daqui a pouquinho vai minha pergunta sobre esses dois temas, né, entre as cidades inteligentes e a economia criativa. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas acabam compreendendo, né, e o professor trouxe até um livro que é uma crítica, que se não me engano é da Francesca e do outro bielorrusso, que me foge o nome agora, é a primeira vez que eu ouço aquele nome, que acaba existindo uma espécie de precariado também com relação às cidades inteligentes. Digo isso, por exemplo, né, claro, a reciclagem, a reutilização é um tema importantíssimo da economia verde, vamos dizer assim. Mas o Brasil é o campeão mundial de reciclagem de latinha de alumínio, não porque nós somos educados o suficiente, mas sim porque é uma fonte de renda importante, especialmente para uma parcela da população extremamente desassistida que fica revirando lixos de alguns lugares. Então, isso choca um pouco. A minha pergunta é, professor, como a gente pode estimular a economia criativa de verdade? Eu lembro sempre lá do Beco do Batman, aqui em São Paulo, o professor deve conhecer, né? Juntou-se artistas, um lugar boêmio de São Paulo, que é a Vila Madalena, as famílias vão para tirar fotos, e aquilo ali é um centro pulsante de criatividade e de vida das cidades em que as pessoas interagem. Então, a minha pergunta professor, como a gente pode, de verdade, usar aquilo que há de bom entre as cidades inteligentes e a economia criativa, mas sem estimular simplesmente o precariado, sem estimular com que a gente fique deixando simplesmente as pessoas catarem latinha nos lixos? Como é que eu posso inserir a parcela talvez menos assistida da população para que ela aproveite essa economia criativa e as cidades inteligentes que a gente está bolando e discutindo aqui? Ótima pergunta, Haroldo. Bom, o autor é Evgeny ou Eugênio Morozov e Francesca Bria. Bom,
Eu também me pergunto, né, em relação a essa, como é que eu vou dizer, esse gap que esses déficits estruturais, né, de precarização de trabalho, de falta de qualificação dos trabalhadores para desenvolvimento de atividades. Por quê? Porque é todo um processo de desenvolvimento social, né? Então, não que não saibam, né, catadores de uma maneira geral e que cumprem uma função social bastante importante e também, né, a atividade também cumpre uma função que nós, né, que a economia como um todo não consegue prover, ou seja, a economia como um todo não consegue prover empregos com mais qualidade, né? mais qualificados, e sobra para uma boa parte da população brasileira a única atividade de trabalhar com reciclagem de produtos e trabalhar com o manuseio de lixo de uma maneira geral. Então, há um problema de estruturação da sociedade como um todo, né, para melhorar a qualificação dos trabalhadores de uma maneira geral e que possam, eu não gosto de trabalhar muito com a temática do empreendedorismo para todos, né? Porque o empreendedorismo também é um dom, né? Nem todos, apesar de ter muita voz no meio dizendo que né, todos nós somos empreendedores, né? Eu entendo que o empreendedorismo é um dom e que uns são muito mais do que outros, né? Mas é possível, na medida em que a população e os trabalhadores, de uma forma geral, tenham um melhor entendimento das oportunidades né, que existem nesse mundo e na sociedade brasileira, possa haver uma melhor qualificação e uma melhoria dos trabalhos e das atividades em geral, né? Ainda, para me manter junto dos catadores, eu vou dar um exemplo de um negócio chamado negócio social que está em andamento em São Paulo, e agora me fugiu, chama Muda, acho que Fundação Muda, Instituto Muda, que criou um modelo de negócio em que a empresa, né, e as suas equipes fazem um contrato com condomínios de médio e alto padrão, que normalmente não estão abertos como é que eu vou dizer, às cooperativas de catadores, porque, de forma geral, as cooperativas e os trabalhadores são muito pouco qualificados, não têm padronização no manuseio, etc. e tal. E o que eles fazem, né? O modelo de negócio desse Instituto Muda é prover essa retirada dos materiais recicláveis dos condomínios. Esses materiais, e aí eles ganham o seu, né, tem a sua margem de lucro. Os materiais são encaminhados para as cooperativas, ou seja, não há uma competição do Instituto com as cooperativas de catadores, né? E as cooperativas têm também um ótimo benefício, né? E todo mundo sai ganhando, né, em certo sentido. As cooperativas, em determinado momento, e eu já faz um bom tempo, mas já trabalhei com capacitação de cooperativas, né? Então, muitas cooperativas de catadores de materiais recicláveis também já estão se qualificando. E mais ainda, né, em relação à economia circular, muitos materiais poderiam ser reutilizados, né, e não diretamente reciclados, né? Na economia circular e naqueles muitos ciclos, a reciclagem é o último, né, dos níveis. Por quê? Porque ela também pede o uso de muita energia. Então, é muito melhor que os produtos, né, determinados produtos sejam reutilizados do que, por final, né, reciclados. E muitos materiais também podem ser
consertados, remanufaturados, etc. e tal. Em relação à economia criativa, eu entendo que ela cumpre um papel fundamental também assim, tanto em projetos de desenvolvimento urbano, no caso de Barcelona, juntamente com todas as empresas de inovação e tecnologia, também tem um grande grupo de artistas, né, que também atuam juntamente e compartilham dos mesmos escritórios, dos mesmos hubs, né, das áreas de trabalho, porque também tem essa função né, a cultura cumpre um papel fundamental no desenvolvimento social. Só a título também de ilustração, existe um projeto chamado Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí, em São Paulo, que até outro dia estava ainda na Câmara, para o redesenvolvimento de um conjunto de bairros próximos, quer dizer, que circundam e acompanham o Tamanduateí. E que, né, tem como uma das suas premissas de desenvolvimento econômico a formação de um hub de economia criativa em algumas das muitas fábricas da região da Moca, que estão, né, há mais décadas fechadas, né? Então, existe também um processo, uma possibilidade de desenvolvimento e de acompanhamento dessa onda de economia do conhecimento. Muito obrigado. Meu caro professor, eu gostaria de colocar uma questão, para mim, bastante importante, porque eu gostaria de ver quase todas as cidades do Brasil como cidades inteligentes, principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas eu tenho uma dúvida que eu poderia chamar de cruel. Onde é que estão os recursos dessas cidades para se transformar em cidades inteligentes? Nós sabemos, e o senhor colocou muito bem, que esta característica de cidade inteligente é para aquelas que têm mais de 200 mil habitantes. Em São Paulo, a gente poderia ter cerca de 10% dos municípios com essa característica. Nós temos 645 municípios. Mas os recursos municipais que advêm de transferências federais ou estaduais, do IPTU e de outras taxas menores, será que elas têm condições de prover esses equipamentos todos baseados na tecnologia da informação para se transformar em cidades inteligentes? Esta é a minha dúvida que eu coloco para o senhor como mestre nessa história toda. Prezado Vicente, mestre, eu estou longe, mas buscando aprender a cada dia. Eu vou muito, se você me permitem, eu ia compartilhar a tela novamente, mas vou tentar resgatar aquela ideia das muitas potencialidades, né? Como o senhor mesmo falou, né? Essas cidades, elas já têm dentro de si, quer dizer, nelas próprias, muita inteligência. Essa, né, todos nós aqui participamos das cidades, né, vivenciamos as cidades e somos seres inteligentes. Existem instituições e agentes públicos que também guardam consigo muito conhecimento, né, conhecimento que foi acumulado ao longo de muitos projetos, muitos anos, muitos erros, né, comunidades, né, lideranças, associações comunitárias que também detém muito conhecimento, né? Entidades públicas, privadas, empresas, negócios e universidades, né? Que já detêm conhecimento, né? A inteligência está em fazer uso desses conhecimentos de forma articulada para resolver problemas públicos, né? E aí, essa é uma dos questionamentos que eu faço das cidades inteligentes, tendo a necessidade de grandes estruturas de tecnologias de informação e comunicação. Nós estamos no Brasil e a grande maioria dos municípios são deficitários, né, em seus orçamentos, né? Mal conseguem pagar a folha de pagamento, né?
né, sem contar os recursos para a educação e para a saúde, que são, né, já fechados por lei, né? E então eu entendo que o primeiro passo é essa organização dessas muitas instituições, dessas muitas cabeças para se organizar para resolver problemas públicos. E aí eu vou dar o exemplo, relembrar o exemplo de Amsterdã. A plataforma da Amsterdã Cidade Inteligente, Smart City, ela tem essa função. Ela coloca todos os agentes de uma cidade em contato, ela cria discussões, ela apresenta problemas públicos e chama os empreendedores, aqueles que querem criar negócios, aqueles que a universidade que já está pensando de uma forma mais estruturada a resolução do problema, chama as comunidades que estão lá com um problema muito próximo de si e colocam para resolver, para discutir, né, possíveis soluções. Essas soluções, uma vez encontradas, vai para um segundo passo de como é que isso pode ser viabilizado, ou viabilizado como serviço público, ou viabilizado como um produto privado, né, que seja economicamente viável, né? Por isso as startups, né, e essas novas empresas que têm essa necessidade de criar um novo modelo de negócio e que seja competitivo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo e, em certo sentido, não vou dizer que todas, né, mas grande parte das cidades, né, podem seguir esse caminho e aí eu acabei não colocando na apresentação, mas a inteligência territorial, né, como um outro conceito muito próximo de cidade de inteligência, né? O território sendo inteligente, né, procurando resolver os seus problemas. Quando a gente está lá na escola, né, no banco, né, resolvendo um problema de matemática, né, a gente está lá sofrendo com os nossos instrumentos, né, com os nossos conhecimentos, para resolver um problema. É bem isso, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar, dada a nossa... E quando nós tivermos condições de ter sistemas eletrônicos e tecnológicos, muito melhor, né? Tanto melhor, que nos auxiliam, nós são fundamentais. Muito obrigado, professor. Eu queria saber... E digo mais, assim, esse é o nosso celular é uma máquina, né? Assim, é um instrumento que eu acho, né, tal como a nossa inteligência, a gente usa muito pouco da capacidade deles, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente pode discutir. Eu queria saber dos nossos participantes se tem alguma questão a ser colocada ao professor Fábio Ferraz, nessa brilhante apresentação dele. Se alguém tiver, tem preferência. Se não, queria fazer só um comentário aí. Hoje eu vivi um exemplo de cidade inteligente aqui em São Paulo, que eu queria ver se o professor concorda comigo. Para evitar pegar carro e etc., hoje eu fui trabalhar no centro, né? Moro aqui perto do Shopping Morumbi, e peguei aqui o trem e o metrô. Na volta também fiz o mesmo caminho, né? E o metrô que a gente pega da linha amarela, ele não tem maquinista, é simplesmente sem operação de nenhum ser humano para ele funcionar. E na volta desci, peguei o trem, e o trem tinha maquinista, evidentemente, nesse caso, né, não o metrô, mas estava lá, né, financiamento do BNDES sobre o trem. Ou seja, melhorando o transporte urbano. Professor, esse pequeno exemplo aqui é uma forma de nós vivenciarmos aquilo que a gente está chamando de cidades inteligentes também, ou não? É um exemplo que não se encaixa no que a gente pode chamar de cidade inteligente? Bom, Haroldo, eu acho que sim. Eu acho que... na verdade, esse como é que eu vou dizer? É um exemplo do Schumpeter, né? Da destruição criativa, né? As cidades inteligentes, ou ainda as tecnologias de informação e comunicação,
elas destroem alguns postos de trabalho, mas elas criam outros tantos, né? Houve, eu não sei se vocês acompanharam, né? Assim, mas uma discussão muito grande quando havia a possibilidade como é que eu vou dizer? De acabar com a função do cobrador de ônibus, né? Por quê? Porque existem tecnologias que fazem com que o cobrador não seja mais necessário. Então, você acaba por tornar todos os trabalhadores, né, cobradores, eu não vou dizer inúteis, né, mas assim, desempregados, né? E aí, é óbvio que se a economia está num processo de desenvolvimento, outros postos de trabalho mais qualificados estariam sendo criados, né? E esses trabalhadores acabam indo para uma melhor para trabalhos mais qualificados, né? É importante dizer que, em relação a esse caso que você trouxe, para a empresa, isso é o quê? É uma redução de custo e, diria que também uma redução de risco, porque, de forma geral, a máquina erra menos que o ser humano, né? Em algumas atividades técnicas e tecnológicas, né? A máquina erra menos. Então, você teria um benefício para a sociedade como um todo. Para a empresa, em tese, né? Você tem uma redução de custo e isso, juntamente com outras atividades, também reduziria o preço do serviço, né? E aí também, né, seria sim uma eficiência, né? Um ganho de eficiência do sistema, né? Então, tendo né, a concordar com isso. Isso, né, valeria, né, e vale para todos os outros, né, postos de trabalho que são fechados e abertos. Eu não me lembro agora de cabeça, mas a União Europeia tem trabalhado muito com a temática de economia circular, que para mim está muito próxima da cidade inteligente, porque ela tá num nível mais negocial, né, de inteligência, e que prevê a abertura, não só a abertura de postos de emprego, mas de financiamento impressionantes, né? Não só prevê, como já estão em andamento. Se vocês olharem tanto na comunidade europeia quanto nos países que compõem o bloco, todos já desenvolveram suas políticas nacionais de economia circular e de cidades inteligentes, né? O Brasil está no processo, né? Então, aqui no Brasil, as políticas públicas elas estão à frente. Na Europa e Estados Unidos também, né? Austrália e países, é o mercado que vai à frente, né? Então, essa é uma questão interessante que nós brasileiros estamos sempre a reboque de projetos que são, né, muito mais públicos e o mercado não consegue ainda acompanhar, né? Então, essa é uma questão que para nós economistas, e por isso, né, assim, de novo, eu agradeço a oportunidade de ter desenvolvido essa palestra, que é isso, né? Qual é o nosso papel como economista, né? Porque de forma geral, no meio, né, quem discute cidade inteligente ou é gestor público, ou é administrador, publicitário, etc. E na economia circular também, né? E eu acho que a nossa leitura econômica ela é fundamental para colocar em prática essas iniciativas. Ou ainda, não só colocar em prática, mas colocar em prática de forma mais estruturada, né? Professor, o senhor mencionou no contexto da sua palestra, aliás, brilhante palestra, a chamada Tríplice Aliança da Inovação. Tríplice hélice. Essa Tríplice Aliança seria composta de empresas, governo e universidade.
coloco para o senhor uma questão importante para nós, economistas, e para nós que trabalhamos aí na inovação. A universidade brasileira tem cumprido efetivamente o seu papel nessa tríplice aliança da inovação? Olha, essa tríplice hélice ou aliança, que a ideia é a mesma, ela vem de constatação de processos que se deram de inovação nos Estados Unidos, e principalmente no Vale do Silício, e algumas outras experiências né, daí lembrou o Haroldo, o Thomas Kuhn, né? Isso já desde todo o processo de desenvolvimento econômico, ao longo da história, né, se deu, em certo sentido, né, com essa tríplice aliança. No caso do Brasil, e respondendo a sua pergunta, a universidade é uma posição minha, e que eu tento, né, estou batalhando também para modificar, ela está muito fechada dentro de si, né? Muito. E muitos dos projetos que são, inclusive, financiados com recursos públicos, acabam não cumprindo não que projetos teóricos não sejam importantes, né? Longe disso, né? São importantíssimos para o avanço da ciência e etc. Mas, de uma maneira geral, essa articulação ela é muito falha, né? E é por isso que eu acho também que existe a necessidade de esse projeto de cidades inteligentes acabam por cumprir um papel para chamar a universidade ou os centros de pesquisa para a sua responsabilidade social, né? Ou melhor, para serem mais efetivos, não que não cumprem, mas eu acho que todos nós, né, as universidades, o governo também, às vezes é muito fechado e não dá a abertura para as universidades, né? A universidade também desenvolve muito conhecimento, leva para as prefeituras e a prefeitura não utiliza, né? Prefeitura, governo de estado, etc. e tal. Ou ainda acaba não levando, né? E aí tudo a ver com o que o professor falou. Acaba não levando. Então, e nós é interessante, eu vou dar um exemplo agora de um projeto que eu acabei de desenvolver para cidades amazônicas, né? Juntamente com uma instituição que atua na região. Nós desenvolvemos uma cartilha para cidades amazônicas para desenvolverem planos de adaptação às mudanças climáticas. E especificamente assim para as organizações da sociedade civil. A cartilha foi desenvolvida, né? Desenvolvemos o projeto. Agora, cabe a nós levar essa cartilha para as organizações e para as cidades. Na Amazônia, né, são 700, na Amazônia Legal, 772 cidades, né, municípios. E nós devemos ter na Amazônia algo como de 1.000 a 2.000 entidades do terceiro setor. E a gente não sabe onde que está. A gente não tem e-mail, não tem contato. Então é isso, nós produzimos conhecimento, mas só que a gente tem que levar esse conhecimento, né? E fazer com que esse conhecimento seja colocado em prática. Então é isso, né? Para finalizar, eu acho que falta muito para a universidade para cumprir o seu papel e em relação às cidades inteligentes, eu acho que esse é um momento muito importante para a gente fazer essa cobrança. Eu renovo aos nossos participantes o pedido de alguma informação, de alguma contestação ao professor Fábio. Tem alguém que queira falar, queira colocar alguma questão? Então, vamos dar por encerrado essa nossa live, agradecendo bastante ao professor Fábio, uma brilhante palestra, trouxe muito conhecimento. Eu fiquei particularmente muito satisfeito com isso. Também agradeço ao Haroldo
que me deu a oportunidade de ser mediador dessa palestra, e também ao nosso presidente Pedro Afonso, que tem permitido e patrocinado esse tipo de atividade. Muito obrigado a todos os participantes e meu agradecimento particular e pessoal ao professor Fábio. Brilhante lição a que nós recebemos hoje. Passo a palavra ao nosso gerente executivo, Júlio Poloni. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado, professor Fábio. Agradeço também a todos os presentes. Desejo uma excelente noite, lembrando que até na semana que vem, até quarta-feira, a gente também vai disponibilizar esse vídeo na íntegra, essa aula na íntegra, para todos os economistas e para todos os interessados na TV Economista, canal oficial do Corecon no YouTube. Então, uma ótima noite a todos. Até a próxima, pessoal.